Entre os anos de 2014 e 2015, alguns pregadores religiosos fizeram profecias sobre uma rara série de 4 eclipses lunares totais consecutivos, as luas de sangue, alegando que era um sinal do início do fim dos tempos. Eles citaram o livro de Joel, que dizia que o sol se transformaria em trevas e a lua em sangue antes que viesse o grande e terrível dia do Senhor. A Bíblia também faz referência a uma lua de sangue em Atos 2:20 e no livro do Apocalipse 6:12. Esse último versículo diz: E na altura de quebrar o 6º selo, houve um grande terremoto. O sol ficou tão escuro como um pano preto e a lua tornou-se da cor do sangue. Mas o que é uma lua de sangue? Durante o eclipse lunar, a Terra passa entre o Sol e a Lua, bloqueando os raios do Sol. A Lua fica 100% obscurecida durante esse eclipse. No entanto, ela não está completamente escura. O que vemos da Terra é a Lua escurecendo lentamente e mudando de cor ao longo de algumas horas, do branco brilhante para o vermelho alaranjado. Embora a maior parte da luz solar esteja realmente bloqueada, alguns raios se curvam ao redor da borda da Terra e atingem a superfície da Lua. A atmosfera da Terra espalha as cores azul-verde, com comprimentos de onda curtos, mas as cores laranja e vermelha, com comprimentos de onda longos, atingem nossos olhos, semelhante a um pôr do sol. Embora não seja tão inspirador quanto um eclipse solar total, um eclipse completo da Lua ainda é uma visão astronômica incrível. Em termos simples, uma lua de sangue é outro nome para um eclipse lunar total, como o que ocorrerá nesta noite de domingo, 15 de maio de 2022. O auge do eclipse ocorrerá na segunda-feira, 16 de maio, às 4:11 da madrugada no horário universal, ou a 1:11 da manhã no horário de Brasília. Durante o eclipse, a Lua ficará gradualmente mais escura e em seguida assumirá uma cor enferrujada ou vermelho sangue. Esse eclipse será visível em toda a América do Norte, Groenlândia, Oceano Atlântico e partes da Europa Ocidental e África Ocidental. Ocorrerá em Yom Shini, no dia 14 do mês 2 Liar, do calendário hebraico. Segunda-feira, dia 16 do calendário gregoriano, quando será celebrada a segunda Páscoa. Para aqueles que não guardaram a Páscoa no tempo designado no mês 1, Nissan, do calendário hebraico, a Escritura prevê uma segunda observância da Páscoa e dos pães ázimos. O Senhor disse a Moisés: Diz aos israelitas: Se algum de vocês, agora ou nas gerações futuras, se tornar impuro na altura da Páscoa, por ter tocado num corpo morto, ou se estiver a viajar e não puder estar presente, pode mesmo assim celebrar a Páscoa. Mas falo a um mês mais tarde, ou seja, no dia 14, mas do segundo mês, começando sempre à noite. Logo antes da festa da Páscoa, os relatos evangélicos registram a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nesse momento, Jesus entrou em Jerusalém em um jumento para fazer uma declaração sobre a sua identidade como rei messiânico de Israel, conforme a profecia de Zacarias. Alegra-te intensamente, ó filha de Sião. Grita de contentamento. Vê, o teu rei aproxima-se de ti. Justo e salvador, manso e montado numa cria de jumento, num pequeno jumentinho. Enquanto ele assim fazia, as multidões gritavam: Hosana ao filho de Davi. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A
multidão estava citando o versículo 26 do Salmo 118 e aplicando-o a Cristo. No primeiro século, o Salmo 118 era uma parte central da liturgia da Páscoa judaica, e no judaísmo tradicional ainda é até hoje. Os Salmos 113 a 118 constituem o que nos escritos judaicos é conhecido como Hallel egípcio. O Salmo 118 era recitado no templo, quando os cordeiros da Páscoa eram sacrificados, e também é recitado no final da refeição judaica do Seder de Pessah. Ao recitar o Salmo 118 no fim da refeição, o povo judeu estava e ainda está realmente abençoando o Messias nesse momento e proclamando a sua fé e antecipação na futura libertação messiânica. Esses judeus conheciam bem a liturgia da Páscoa e como as expectativas messiânicas muitas vezes atingiam um pico febril em torno da Páscoa no primeiro século, eles estavam proclamando que Cristo era o seu novo Moisés e libertador da Páscoa. As multidões realmente pensavam que ele iria derrotar os romanos e estabelecer o reino de Deus na Páscoa, assim como eles haviam antecipado em suas celebrações da Páscoa ano após ano. Muitos estudiosos e professores da Bíblia foram rápidos em apontar como, em última análise, Jesus não atendeu às expectativas desses judeus do primeiro século para um rei messiânico como Davi, pois optou por ir à cruz com humildade e estabelecer um reino espiritual, em vez de um reino político centrado em Israel. Embora isso seja verdade até certo ponto, a ideia de que Jesus, de alguma forma, rejeitou ou reformulou as esperanças judaicas tradicionais de libertação messiânica é completamente equivocada. Ao entrar em Jerusalém um jumento, em cumprimento a profecias de Zacarias, Jesus estava realmente se proclamando o herdeiro do trono davídico, bem como o libertador messiânico e político que Israel sempre havia antecipado. É importante reconhecer que apenas porque Jesus não libertou Israel naquele momento da maneira que eles esperavam, ele ainda estava dando a eles um vislumbre profético do que um dia faria por eles no futuro. Além disso, ao escolher especificamente se identificar como o rei de Israel durante a época da Páscoa, Jesus estaria também uma vez mais nos dando uma dica de que a sua segunda vinda estaria ligada à Páscoa, como ele acabaria manifestando na última ceia com seus discípulos. Jesus disse: Desejei muito comer esta Páscoa convosco antes de começar o meu sofrimento. Porque vos digo que não comerei outra vez assim, na vossa companhia, senão quando o que esta refeição representa se realizar no reino de Deus. O propósito fundamental da Páscoa é olhar para trás e para frente. Meditamos nas obras milagrosas de Deus no passado, porque isso nos permite compreender e apreciar mais plenamente o que Ele fará por nós no futuro, quando o nosso Rei da Páscoa retornar para estabelecer o seu reino aqui na terra. A Páscoa nos lembra que Deus é o nosso libertador, o nosso operador de milagres, a nossa esperança suprema para um futuro melhor. Assim como a terra escapa dos grilhões das trevas e dormência a cada primavera, nós escaparemos da corrupção deste mundo no mundo vindouro, quando nosso Messias retornar para nos redimir. É disso que se trata a Páscoa, e é por isso que Jesus disse que um dia isso será cumprido no reino de Deus. Assim seja.